Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estudando muito, aproveitando o isolamento para estudar, para colocar a matéria em ordem, ler vários livros, movimentar a máquina mental? Pois bem, eu é só o que tenho feito: lido, feito videoaulas, feito videoconferências, nunca trabalhei tanto na minha vida. Mas estou feliz, graças a Deus tenho trabalho e queria muito que tudo isso passasse o quanto antes, para que a gente retomasse as aulas presenciais, para que a gente voltasse a se encontrar na faculdade, contar causos, contar histórias e a gente se abraçar, trocar esse calor humano. Eu senti muita a falta de tudo isso. Mas, enquanto não nos é possível voltar aos corredores da faculdade, ou seja, aos bancos universitários, a gente vai se encontrando virtualmente por aqui e eu queria dizer a vocês que a gente teve aquele encontro na videoconferência para fazer a correção da avaliação, da primeira avaliação, mas eu sempre preferi esse contato mais próximo, por isso que eu optei pelas videoconferências. Mas depois que eu fiz a opção de gravar as videoaulas a pedido de algumas outras turmas, eu vi que as videoaulas são mais produtivas em vários aspectos. A gente não tem a interrupção por conta de microfones ligados, a gente não tem aquela interrupção das perguntas, alguma observação, e também não tem a limitação do tempo das salas de 40 minutos, tendo que o tempo todo voltar, quebrar o raciocínio, enfim. Então, o que foi que eu decidi? A gente vai agora desenvolver o nosso conteúdo através de videoaulas como essa, né? Para cada videoaula, em cada videoaula, eu vou desenvolver um conteúdo diferente. Vou disponibilizar essas videoaulas para vocês, como eu já vinha disponibilizando os vídeos das videoconferências, além do material de apoio que eu vou usar nas videoaulas. Então, a cada semana vai ser disponibilizada uma videoaula com o material respectivo para que vocês possam fazer esse acompanhamento. E depois que vocês acessarem as videoaulas, então, e tiverem acesso a esse conteúdo que está sendo disponibilizado, aí eu vou marcar as videoconferências, mas essas videoconferências vão ser apenas para a gente tirar as dúvidas, tá? Dos conteúdos que foram disponibilizados através das videoaulas. No geral, a gente vai continuar o desenvolvimento da nossa ementa, do nosso conteúdo através das videoaulas. Então, eu vou disponibilizar para vocês uma primeira videoaula, que é essa, a videoaula número 1, referente à aula do dia 9 de abril, que a gente não teve porque foi feriado, mas aí eu vou disponibilizar a videoaula e o conteúdo dela vai ser aborto. Vou disponibilizar uma segunda videoaula do correspondente ao dia 16 de abril, que é a próxima quinta-feira, e vou disponibilizar essa segunda já com o conteúdo de lesões corporais, o artigo 129, e vou disponibilizar também já a do dia 23 de abril, que é a quinta-feira da semana que vem, com o conteúdo de crimes contra a honra, tá? Então, estou começando a gravar agora a primeira videoaula, vou gravar a segunda, a terceira, e já vou disponibilizar através de e-mail para vocês. Vocês vão acessando esses conteúdos, vão assistindo essas videoaulas à medida da disponibilidade de vocês, e aí depois a gente vai marcar uma videoconferência apenas para sanar essas dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, hoje a gente retoma a nossa ementa em verdade com o crime de aborto, tá? E aí eu vou compartilhar a tela aqui para que vocês possam ir acompanhando através do material de apoio para ficar um pouco mais didático, considerando que a gente já não tem mais o quadro para montar aqueles esquemas que eu gostava de montar, tá bom? Então, por isso eu preparei esse material de apoio aqui para vocês.
A videoaula de hoje, então, crime de aborto. Onde é que eu tenho a previsão do crime de aborto? Crime de aborto tem previsão entre os artigos 124 e 128 do Código Penal. Em sala, presencialmente, a gente já trabalhou o homicídio no 121, induzimento e instigação, auxílio ao suicídio e à automutilação no 122, o infanticídio no 123. Então, a gente continua hoje estudando do 124 até o 128, que são os crimes de aborto. Na próxima videoaula, a gente vai estudar o 129 de lesões corporais e aí, então, a gente segue a emenda. Tudo bem? Vamos lá. O que é que a gente tem no Código Penal como expressão do crime de aborto? A gente tem à disposição em 5 artigos diferentes. 3 deles, os 3 primeiros, tratando das condutas de aborto, 124, 125, 126. O 127 trazendo o que a gente chama equivocadamente de forma qualificada, porque na verdade é uma causa de aumento de pena e não uma qualificadora. E no 128 a gente traz 2 hipóteses de aborto não puníveis. Então, tudo que a gente tem sobre aborto no Código Penal está aqui nessa disposição dos artigos 124, 125 e 126. No 124, a gente tem a figura do aborto provocado pela gestante ou autoaborto, ou então também o consentimento da gestante para o aborto. O que eu tenho no 124? A própria gestante praticando em si manobras abortivas, ou então a própria gestante consentindo para que um terceiro pratique nela o aborto. No 125 e no 126, eu já tenho condutas relativas a terceiros. São terceiros praticando o aborto na gestante. E esse aborto pode acontecer sem o consentimento da gestante, é o crime do 125, ou com o consentimento da gestante, que é justamente o crime do 126. Então, a gente tem a gestante como autora do crime no 124 e a gente tem terceiros como autores do crime no 125 e no 126. E se o 126 fala sobre o aborto com o consentimento da gestante, o que a gente tem aqui é, no caso concreto, a ocorrência de 2 artigos distintos. O 124, quando a gestante consente, e o 126, quando o terceiro pratica o aborto com o consentimento da gestante. Então, ela vem e consente, o terceiro vem e pratica. Naquela mesma situação fática, eu tenho 2 crimes, a ocorrência de 2 crimes, e cada um dos agentes vai responder por uma disposição diferente em relação ao mesmo aborto. Depois a gente tem aqui no 127, isso que o código chama de forma qualificada, mas na verdade não é uma forma qualificada, é uma causa de aumento de pena, por quê? Porque a previsão aqui é de se aumentar 1/3 nessas circunstâncias ou de se duplicar a pena em outras circunstâncias. E a gente sabe que a qualificadora ela estabelece um mínimo e um máximo de pena diferenciado. Quando a gente trabalha com múltiplos ou com frações, o que a gente tem, em verdade, são causas de aumento ou diminuição de pena, também chamadas de majorantes ou minorantes, ok? Então, vamos adiante. E no 128, a gente tem 2 hipóteses que a gente chama de isenção de pena em algumas hipóteses. O 128 não diz que o aborto é legal, ele não diz que o aborto é permitido. Na verdade, todo aborto é crime no Brasil. O que a gente tem nesse 128 são 2 situações bem específicas que, na ocorrência delas, o médico não será punido. Então, é uma causa extintiva de punibilidade
e o crime continua existindo dentro da sua tipificação, dentro da ocorrência dos seus três limites, de fato típico, antijurídico e ocorrendo também a culpabilidade. Então, aqui é uma isenção de pena. Passando para vocês esse panorama do aborto, agora a gente vai trabalhar efetivamente o crime de aborto, tá bom? Deixa eu só adequar aqui a tela. O que é o aborto? O aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção, com a destruição do feto, do embrião, do bebê, a depender da fase de desenvolvimento dessa gestação. Isso é um conceito que foi apresentado, que é apresentado, na verdade, por Mirabete. Qual é a ação nuclear do aborto? É provocar, é dar origem, é causar. A ação do agente é no sentido de fazer interromper a gestação, e não basta só a interrupção da gestação, é a interrupção da gestação com a morte do produto da gestação, tá? Do feto, do bebê. É possível a prática do aborto por omissão? A gente sabe que a ação nuclear é uma conduta positiva, é um agir, é um fazer. É possível que eu diga que um aborto pode decorrer de uma omissão? Sim, é possível. Embora o núcleo do tipo aborto peça um agir, um não agir também pode ensejar a ocorrência do crime, especialmente quando a gente tem aquela figura do garante, aquela pessoa que está na condição de garante, lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, fazendo com que a sua omissão no dever de cautela, o seu não agir quando deveria fazê-lo, dê causa à ocorrência do crime. E aqui a gente tem o exemplo da enfermeira que negligencia cuidados e então o aborto é praticado pela mãe. Dentro do estudo de aborto, a gente pode falar sobre o aborto natural, sobre a gravidez natural ou sobre a gravidez artificial. Em verdade, se ela é fruto de uma concepção natural ou se ela é fruto de uma concepção artificial, como uma fecundação in vitro, por exemplo, é irrelevante. O fato é que a mulher deve estar na condição de gestante, independente de como essa gestação aconteceu. Aí a gente precisa falar também sobre a gravidez ectópica, que é aquela gravidez onde o feto, o embrião, na verdade, ele se desenvolve nos ovários da mulher, fora, na verdade, do útero, e a gente sabe que uma gravidez que se desenvolve fora do útero não é uma gravidez viável. Então, se existe essa gestação, onde o fruto da gestação está sendo desenvolvido fora do útero materno e há a interrupção da gravidez nessas condições, eu não posso falar do aborto, porque a própria gestação já não era uma gestação promissora, ela já não chegaria ao fim com a vida, com o nascimento do bebê vivo. Então, a gravidez nessas condições não nos interessa para estudo do aborto, tá bom? E quando é que se inicia a gravidez? Quando é que eu posso dizer que a gestação está iniciada para fins de interrupção, caracterizando o aborto? Aí a gente tem uma discussão entre duas teorias, biologicamente falando, a gente tem uma discussão entre duas teorias, que é a teoria da fecundação e a teoria da anidação. A teoria da fecundação diz que a gestação inicia-se no momento da fecundação. A teoria da anidação, ao contrário, diz que a gestação inicia-se a partir da nidação, ou seja, do implante do embrião no útero materno, provavelmente, possivelmente, por volta do 14º dia após a fecundação, tá? Essa discussão é uma discussão biológica
mas para efeitos penais foi adotada a teoria da anidação. Então, considera-se grávida a mulher, considera-se gestante a mulher para fins da prática de aborto a partir do 14º dia posterior à fecundação. Então, é a teoria da nidação. E tendo adotado o Código Penal essa teoria da nidação, o direito penal brasileiro adotado a teoria da nidação, significa dizer que se a mulher usa dispositivos anticonceptivos, contraconceptivos, ela não está praticando o aborto, porque nem mesmo com a utilização da pílula do dia seguinte, porque a gente sabe que a teoria adotada foi a teoria da nidação, então só vai haver proteção a esse bem jurídico, vida intrauterina, a partir do 14º dia pós-fecundação. E acabei me antecipando esse questionamento da utilização do DIU e da pílula do dia seguinte, se configurariam aborto. Não configurariam, como a gente acabou de falar. Aí, em sede de aborto, a gente pode falar sobre aborto natural, aborto acidental, aborto criminoso e aborto legal. E essa conceituação é uma conceituação trazida por Rogério Sanches no livro dele. O aborto natural é aquele que acontece, que a gente chama de aborto espontâneo também, é aquele aborto que acontece sem que ninguém o tenha provocado. É uma rejeição do próprio organismo àquela gestação. E esse aborto natural, ele não nos interessa. Não é objeto de estudo, não é objeto de tutela pelo direito penal. Eu tenho também aquele aborto acidental, decorrente de alguns acidentes, mas que não são também provocados. Depois eu tenho o aborto criminoso, que é o aborto provocado, que é o aborto que nos interessa, que é o aborto que vai ser objeto do nosso estudo nessa videoaula. E também aquilo que se chama aborto legal, que são, em verdade, aquelas possibilidades trazidas aqui pelo artigo 128, quando diz que não se pune o aborto nessas duas situações. Então, o aborto natural não nos interessa, o aborto acidental também não. O aborto objeto do nosso estudo vai ser o aborto criminoso e também falaremos sobre o aborto que a doutrina optou por chamar de aborto legal, uma vez que é o que constitui, que é o que se constitui, em que se constitui o artigo 128 do Código Penal. Pois bem, vamos aos tipos. No 124 eu tenho a figura chamada de autoaborto. Na verdade, eu tenho duas condutas, mas todas elas referentes à própria gestante. Eu tenho o autoaborto, quando a própria gestante pratica em si as manobras abortivas, ela toma um remédio, ela faz algo que vai provocar a expulsão, a interrupção da gravidez com a morte do feto e a expulsão do feto para a caracterização do aborto, ela é irrelevante. A mulher pode expelir, o corpo pode expelir ou não. Pode ficar retido o feto. Não é relevante para a caracterização do crime. O que é relevante é que a gestação tenha sido interrompida e que o fruto da gestação tenha morrido. Então, eu tenho aqui o provocar aborto em si mesma, que é a primeira conduta do crime praticado pela gestante, e tenho também uma segunda conduta que vai ser praticada pela gestante, que é o consentimento para aborto, ambos no 124. Então, se quem pratica o crime é a gestante, necessariamente eu tenho incidência do crime do artigo 124, que pode se dar por duas condutas diferentes. Ela provoca o aborto em si própria, ou ela consente para que um terceiro pratique esse aborto contra si, certo? Então, tá lá, 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe
provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Aí diz Gonçalves, é a própria gestante quem pratica essas manobras abortivas que levam à morte do feto. O ato executório mais comum é a ingestão de medicamento abortivo e todo mundo sabe disso, não é? E no caso da mãe tentar suicidar-se, veja só, a mãe gestante, a gestante, na verdade, querendo dar cabo da própria vida, tenta suicidar-se, mas não morre. Há uma tentativa de suicídio. E aí o que acontece? Se não houve a morte do feto, não vai haver punibilidade, na verdade, nem a crime. Se houver a morte do feto, aí a gente encontra divergência na jurisprudência sobre por qual crime deve responder essa gestante, se ela deveria responder pelo autoaborto, uma vez que, provocando a sua própria morte, ela estaria também provocando a morte do feto, tá? Ela tinha ciência de que provocaria a morte do feto. Mas como a gente sabe que as autolesões não são puníveis, aí é que entra essa divergência doutrinária. Ela causou lesões a ela própria. Era uma gestação. Então, não haveria essa necessidade de se punir essa mulher que sobreviveu. Mas, na verdade, a doutrina majoritária, a corrente majoritária, diz que sim, essa mãe deve responder pelo crime do 124, porque quando ela tentou matar-se, ela tinha ciência de que mataria também o seu feto, mataria também o seu filho, essa vida intrauterina. Então, se o bebê não morre, não há interrupção da gestação, ou havendo interrupção da gestação, o bebê não morre, não há crime. Agora, se o bebê morre, a mãe teria que responder, então, pelo crime do artigo 124, o autoaborto, provocar aborto em si mesmo. Não porque ela tenha, de fato, querido o aborto, mas porque, quando ela tentou dar cabo da própria vida, ela assumiu o risco de matar também aquele feto que estava em seu ventre. Quem é o sujeito passivo? Aliás, quem é o sujeito ativo desse crime? A gente sabe que é a gestante. No 124, o sujeito ativo do crime é a própria gestante. A pergunta é: admite-se coautoria? Não, não se admite crime, não se admite a coautoria no crime do 124, mas se admite a participação. Por quê? Porque a mulher que pratica o autoaborto, está dizendo provocar aborto em si mesma, seria um crime que a gente chama de crime de mão própria. Só ela pode praticar, ninguém pode praticar com ela em situação de coautoria, mas eu posso ter o partícipe, aquela figura que não pratica o núcleo, o verbo da ação, mas que de alguma forma auxilia para que o agente pratique o crime. Então, eu não tenho coautoria, mas eu posso ter participação no crime de autoaborto. Agora, se a questão é o consentimento, eu também não posso falar em coautoria, porque se ela consente e alguém pratica, quem pratica vai responder por crime próprio, que pode ser o do 125 ou do 126, tá bom? Então, o autoaborto não admite coautoria, mas admite a participação. A segunda modalidade do 124, agora é o consentimento para o aborto. A mãe aqui consente e o terceiro pratica o aborto com consentimento. Como eu já havia dito a vocês, a mãe que consente responde pelo 124 e o terceiro que praticou o aborto com consentimento da mãe vai responder pelo 126. É, dizendo Gonçalves ainda, a modalidade mais comum de prática do aborto, onde a gestante procura um médico, uma parteira,
ou uma amiga para realizar nela o ato. Então, ela consente e o terceiro pratica, independente de qualquer condição especial desse terceiro. Pode ser um médico, uma enfermeira, enfim, uma parteira, qualquer pessoa, inclusive sem habilitação, sem habilidade técnica, sem formação técnica para realizar aquele procedimento. O consentimento, para que seja válido, deve ser obtido de forma livre e espontânea. Aqui eu preciso fazer uma observação. O 126, o 124 fala da mãe que consente, da gestante que consente, e o 126 fala daquele que pratica o aborto terceiro com o consentimento da mãe. Mas aí a gente tem uma ressalva lá no 126, parágrafo único, dizendo que nem todas as mulheres podem consentir com a prática do aborto. Quais são essas ressalvas? Estão aqui. Quando a gestante é menor de 14 anos, ou quando ela é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, significa dizer que eu só posso falar nos crimes do 124 e do 126, a mãe que consente, o terceiro que pratica com o consentimento, se essa mãe é maior de 14, se ela não é alienada ou débil mental, ou se o consentimento não foi obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Porque se tiver acontecido qualquer dessas hipóteses aqui, eu já não posso falar em consentimento válido. E não podendo falar em consentimento válido, a mãe não responde pelo 124 e o terceiro não vai responder pelo 126, vai responder pelo 125, que é o aborto provocado sem o consentimento da mãe, tá bom? A regra é, a mãe consentiu, o terceiro praticou com consentimento, 124 para ela, 126 para ele, desde que esse consentimento seja válido, e o consentimento vai ser válido se ele não for eivado de um desses vícios do parágrafo único do artigo 126, tá bom? Nosso segundo crime, o crime de aborto sem o consentimento da mãe. Aqui, o terceiro vai praticar o aborto sem que a mãe o tenha consentido. A mãe não consentiu, a mãe não queria o aborto, mas de alguma forma esse terceiro provocou o aborto nessa gestante, tá? Então, ele é um aborto imposto. A mãe não teve a oportunidade ou não quis consentir, não teve a oportunidade de consentir ou não quis mesmo consentir com essa prática. Então, diz lá o 125, que é a segunda modalidade de aborto. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. E essa é a maior pena que a gente tem para os crimes de aborto. Porque nesse primeiro, para a mãe, no 124, a gente tem uma detenção de 1 a 3 anos. No 126, a gente tem uma detenção de 1 a 4 anos. No 125, a gente já tem uma detenção de 3 a 10 anos. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Deixa eu fazer uma correção, gente. Detenção é só para o 124. Está errado aqui no slide, tá? Aqui não é detenção. Aqui o que eu tenho é uma reclusão. Vou logo corrigir aqui para não ficar o material com a especificação errada. Reclusão de 3 a 10 anos. E no 126 eu também tenho uma reclusão de 1 a 4 anos. Então, o regime de detenção é apenas para a mãe. Para quem não é mãe, para o terceiro regime é o regime de reclusão. Então, tá lá. O crime do 124, detenção de 1 a 3 anos. O crime do 125, reclusão de 3 a 10. E o crime do 126, reclusão de 1 a 4 anos, tá?
Feita a correção, então não houve consentimento. Agora eu estou falando de terceiros, tá? Já tratei da questão da mãe, agora eu vou tratar a questão do terceiro. O terceiro pode praticar dois crimes distintos, do 125 e do 126. Ele incide no 125 quando ele provoca o aborto, ele pratica o aborto na mãe sem o consentimento dela. E ele pratica o 126 quando ele provoca o aborto com o consentimento dela. Aí a gente tem que fazer aquela ressalva que eu falei agora há pouco, de que, mesmo que a mãe consinta, esse consentimento não vai ser válido, não vai ser considerado em três situações. Se a mãe é menor de 14 anos, ela não tem capacidade para consentir e o seu consentimento é inválido. Se a mãe é alienada ou débil mental e ela também não tem capacidade para consentir, ou então se esse consentimento é obtido mediante fraude, e a fraude significa engano, engodo, ou grave ameaça, ou então violência contra a pessoa. A mulher foi obrigada a consentir. Ou ela consentia ou ela sofria uma violência. Então, é um namorado que leva a namorada para uma clínica clandestina de aborto e diz: ou você diz que quer abortar e vai e aborta, ou então eu vou lhe bater, ou então eu vou lhe matar. E a mulher vai, consente, mas esse consentimento é um consentimento inválido, e isso significa dizer que ela não responde pelo 124 e quem provocou não responde pelo 126, responde pelo 125. Nesse caso, o namorado vai responder pelo 125, porque foi ele quem fez com que se provocasse esse aborto sem o consentimento da gestante, porque o consentimento se tornou inválido pela ameaça ou pela violência praticada, tá bom? Cuidado com isso. Embora em algumas situações tenha sido manifestado o consentimento, esse consentimento pode ser considerado inválido. Então, eu descaracterizo o 126 e coloco a conduta aqui no 125, tá? Uma hipótese para ser analisada, e vocês sabem que eu gosto de trazer essas hipóteses, essas discussões de casos concretos, a questão é a seguinte: homicídio de uma mulher grávida. O que vai acontecer? O sujeito praticou o homicídio de uma mulher grávida, tá? Imagine um feminicídio, por exemplo, ou não seja feminicídio, enfim. Alguém matou uma mulher, essa mulher estava grávida. A gestação foi interrompida em função da morte da mãe, o feto também morreu. Esse sujeito que praticou o homicídio de uma grávida vai responder por homicídio e aborto, vai responder só por aborto, vai responder só por homicídio? O que vai acontecer com ele? Na verdade, depende. Depende da ciência da gravidez, do conhecimento da gravidez. Se quem matou a mulher tinha conhecimento de que ela estava na condição de gestante, ele vai responder pelo homicídio da mãe e vai responder pelo aborto. Mas se o sujeito não tinha conhecimento da gravidez, especialmente porque a gravidez estava no início, não tinha como ele saber, então eu não posso impor a ele as penas do crime de aborto. Por quê? Porque o aborto é um crime exclusivamente doloso. O elemento subjetivo do aborto é o dolo, não existe aborto culposo. Então, se o agente nem tinha conhecimento da gravidez, como é que ele pode ter desejado a interrupção da gravidez? Então, essa definição de quais ou qual crime foi cometido vai depender da ciência do conhecimento do agente em relação à condição da gravidez, de gravidez da mulher. E, por fim, a gente tem o artigo 126, que é a nossa terceira modalidade de aborto, que fala sobre o aborto provocado por terceiro, mas agora já com consentimento. É quando a gestante consente e o terceiro vem e provoca. Aí aqui a gente tem a previsão de reclusão de 1 a 4 anos, lembrando
que o consentimento precisa ser válido por força do parágrafo único do artigo 126, senão isso que era um aborto com consentimento vai passar a ser um aborto sem consentimento da gestante. Já localizei aqui outra coisinha errada, que é esse com consentimento da gestante. Aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Já corrigi, para a gente não ficar utilizando o material com disposições equivocadas. Entendido, gente? 124, autoaborto ou consentimento. Só a gestante pratica. 125 a 126, terceiros praticam provocando na gestante o aborto. Um sem consentimento, o outro com consentimento. E aí a gente tem essa gradação de penas pela gravidade da ocorrência do crime. Tudo bem? Quando é que se dá o momento consumativo do aborto? Quando é que eu posso dizer que o aborto se consumou? Aí eu tenho duas definições de Roberto Bittencourt e a definição de Fernando Capês, e tenho também aqui que eu trouxe para ilustrar uma definição de Marco Aurélio no habeas corpus, que foi impetrado no STF. Então, segundo Bittencourt, Roberto Bittencourt, aborto é a interrupção da gravidez antes de atingir o limite fisiológico. Isso é, durante o período compreendido entre a concepção e o início do parto, que é o marco final da vida intrauterina. Isso significa dizer que a gente já estabeleceu quando é que se dá o início da proteção pelo aborto. O início da proteção da vida intrauterina se dá a partir da nidação. Então, a gente sabe que a partir desse momento, a vida intrauterina está protegida pelo crime de aborto. Mas até onde a gente pode falar sobre aborto? Até que momento ocorreria um aborto e a partir de quando já não seria mais aborto? É importante também falar sobre isso, porque o aborto protege a vida intrauterina, enquanto o homicídio protege a vida extrauterina, do homem já nascido vivo, não é isso? Então, eu tenho aborto até o momento em que se inicia o trabalho de parto. Iniciado o parto, eu já não posso mais falar em aborto, eu vou falar, a depender das circunstâncias, do crime de infanticídio do 123 ou do crime de homicídio do 121. E o que é que eu chamo de início de parto? Início do parto pode acontecer em três situações distintas. Ou o rompimento do saco amniótico, que a gente chama de a bolsa estourou, ou a incisão abdominal no parto cesáreo, ou então, quando das contrações inicia-se o processo de dilatação do colo do útero para o nascimento natural do bebê. Então, uma dessas três situações já indica o início do parto. Então, se a morte acontece a partir daqui, eu já não posso mais falar em homicídio, em aborto, eu vou falar ou infanticídio, se a morte foi provocada pela mãe contra o filho, sob a influência do estado puerperal, ou não sendo essa situação, a partir daqui eu já tenho o marco inicial para o homicídio, tá bom? Antes de iniciar o trabalho de parto, aborto. Depois de iniciado o trabalho de parto, ou infanticídio ou homicídio. Olha só o que diz Marco Aurélio. Iniciado o trabalho de parto, não há mais que se falar em aborto, mas em homicídio ou infanticídio, conforme o caso, pois não se mostra necessário que o nascituro tenha respirado para configurar o crime de homicídio, notadamente quando existem nos autos outros elementos para demonstrar a vida do ser nascente. Ou seja,
ainda que a criança não tenha sido retirada do útero da mãe, mas iniciado o trabalho de parto, eu já não posso falar em aborto, eu não posso falar em interrupção da gestação, porque a gestação já chegou ao final. Então, eu posso falar sim em crime de homicídio, ainda que essa criança não tenha sido retirada do ventre da mãe, mas já esteja em processo de nascimento, desde que se comprove que ela estava viva quando, parece loucura dizer isso, quando foi morta. Porque a gente sabe que existe a previsão do crime impossível de tentar matar alguém que já está morto. Então, matar quem já está morto não é crime algum. Poderia ocorrer um crime impossível aí? Sim. Só posso falar no infanticídio ou só posso falar no homicídio se provar que no momento daquela conduta ou daquela mesma ou mesmo daquela omissão, a criança tinha vida e havia o prognóstico de nascer com vida antes que houvesse a conduta ou a omissão causadora da sua morte. E Fernando Capês, o que é que ele fala sobre isso? Capês diz que consuma-se com a interrupção da gravidez e a consequente morte do feto, a ação física deve ser realizada. Aliás, consuma-se com a interrupção da gravidez e a consequente morte do feto. A ação física deve ser realizada contra a vida humana intrauterina, podendo a consumação do delito realizar-se após a expulsão do feto das entranhas maternas. Olha que coisa estranha. A ação deve ser realizada contra a vida humana intrauterina, podendo a consumação do delito realizar-se após a expulsão do feto pelas entranhas maternas. Isso é o que diz Fernando Capês, mas na verdade a doutrina não compartilha e a jurisprudência também não compartilha desse entendimento dele, porque se a criança foi retirada, aliás, vamos aqui recapitular. A ação física deve ser realizada contra a vida humana intrauterina, podendo a consumação do delito realizar-se após a expulsão do feto das entranhas maternas. Sim, obviamente. Deixa eu explicar aqui o que isso significa. Está dizendo que você interrompeu a gestação, a criança foi expulsa, mas foi expulsa ainda com vida e veio a morrer depois. A criança não morreu intrauterinamente. Das manobras abortivas, a criança ainda foi expulsa do ventre materno da mãe com vida, mas veio a falecer logo em seguida. Ainda assim, eu tenho um aborto? Tenho, desde que tenha havido a interrupção da gestação. Desde que essa gestação não tenha chegado fisiologicamente ao seu final, tá? O que ele quer dizer é isso, que a morte pode ser intrauterina ou que a morte pode ser extrauterina, desde que tenha decorrido da interrupção da gestação. É isso, tá bom? Tentativa. É possível a tentativa no crime de aborto? Sim, pode acontecer a tentativa, uma vez que o crime é um crime material. E aí diz Bittencourt, por política criminal sustenta-se a impunibilidade da tentativa do autoaborto, pois o ordenamento jurídico não pune a autolesão. No entanto, nosso código não consagra essa impunibilidade. O que ele está dizendo? Se o autoaborto é tentado, mas a gestante não consegue a consumação, ela vai responder por ele. Embora haja quem defenda que a gestante não devesse ser punida, porque se trataria aí de uma autolesão. Mas, na verdade, a gente não tem uma autolesão, a gente tem uma tentativa de lesionar uma outra vida, embora intrauterina, mas é uma outra vida. Então, não há que se falar sobre impunibilidade quando a gestante tenta o autoaborto e não consegue a interrupção da gestação, ou conseguindo a interrupção da gestação, não sobrevém a morte do feto, tá bom?
E se o feto é expulso, mas sobrevive? Se o feto é expulso com vida e não morre, a gente não tem o crime de aborto, porque o aborto pede a interrupção da gestação com a morte do feto. Agora, se o feto é expulso com vida e morre depois, aí eu tenho sim o crime de aborto, e é justamente aquilo que Capês falava aqui nessa conceituação dele. Tudo bem? Qual é o elemento subjetivo do aborto? A gente já falou sobre isso. O aborto só admite a forma dolosa. Não há previsão de forma culposa para o aborto, até porque a gente sabe que, por força do artigo 18 do Código Penal, só haverá crime culposo quando houver previsão expressa. E não há previsão expressa para a forma culposa no crime de aborto. Ok? É o dolo, e esse dolo pode ser direto, quando o sujeito quer um resultado, ou pode ser um dolo indireto ou eventual, quando o sujeito não quer o resultado, mas assume o risco de produzir. Queria só fazer uma ressalva aqui para o artigo 20 da Lei de Contravenções Penais, que ele traz uma contravenção punida com multa, que é para quem anuncia processo, substância ou objeto destinado a provocar o aborto. Então, se a pessoa que pratica esses abortos em gestantes faz publicidade, anuncia seu processo, anuncia uma substância, um objeto destinado a provocar o aborto, ele responde pela contravenção. Agora, se ele efetivamente pratica atos necessários e suficientes para a provocação do aborto, aí eu tenho ou o crime do 125 ou o crime do 126. Aqui a gente fala sobre, trouxe só também julgados ilustrativos para a configuração de concurso de crimes, né? Nesse caso aqui, a questão do homicídio com o aborto e a configuração do concurso material. Vamos ver aqui o que é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento desse habeas corpus, falou. Deixa eu ver aqui. Habeas corpus, homicídio duplamente qualificado e aborto provocado por terceiro. Concurso formal impróprio versus concurso formal próprio. Desígnios autônomos, expressão que abrange tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. Relação premiada, etc. O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão. Já o concurso imperfeito evidencia quando uma conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso varia de acordo com o elemento subjetivo do agente. Cadê o 2? 3. No caso dos autos, os delitos concorrentes, falecimento da mãe e da criança que estava em seu ventre, oriundos de uma só conduta, facadas na nuca da mãe, resultaram de desígnios autônomos. Em consequência dessa caracterização, vale dizer, do reconhecimento da independência das ações do agente, da intenção do agente, as penas devem ser aplicadas cumulativamente. Olha o que aconteceu nesse exemplo. O sujeito ativo, querendo matar a mãe e possivelmente, sabendo da gestação, querendo também interromper a gravidez com a morte do feto, deu facadas na nuca da gestante. E, de fato, provocou a morte da mãe e a morte do feto. Ele deveria responder aí por quais crimes? Respondendo, obviamente, pelo crime de aborto e pelo crime de homicídio em concurso. Qual é a discussão aqui? A discussão é se o concurso vai ser formal ou se o concurso, aliás, se o concurso vai ser o concurso que a gente chama de concurso formal perfeito ou concurso formal imperfeito.
se vai haver o cúmulo das penas ou se a gente vai aplicar a pena mais grave com aquele aumento de 1/6. A discussão gira em torno disso, mas é pacífico o entendimento de que vai haver um concurso de crimes. Então, constatando-se que não houve efetiva colaboração do paciente com a investigação policial e o processo criminal, tampouco fornecimento de informações da trama, não há como reconhecer o benefício da delação premiada. Em consequência dessa caracterização, vale dizer, do reconhecimento das intenções do agente, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, conforme regra do concurso material. Ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu que o concurso aí é um concurso material e que, portanto, as penas devem ser cumuladas. Então, ele vai sofrer uma pena pelo homicídio, vai sofrer uma pena pelo aborto, e essas penas vão ser somadas. Em relação ao aborto de gêmeos, o que acontece aqui? Se há a prática do aborto e na única conduta de provocar o aborto, eu tenho a interrupção da gestação com a morte de gêmeos, o que é que vai acontecer? Quais são as consequências? E aqui Greco traz uma série de hipóteses para esse acontecimento. Se a gestante tinha ou não conhecimento de que eram gêmeos, se aquele que provoca o parto não, a interrupção da gravidez, o aborto, tinha ou não o conhecimento, aí eu vou ter concurso formal ou eu vou ter crime único? Vai depender do conhecimento da gravidez gemelar. Então, se a mãe não sabia que estava grávida de gêmeos e deu consentimento para que alguém praticasse o aborto, ela vai responder por crime único. Mas se ela tinha conhecimento que estava grávida de gêmeos, aí eu tenho a incidência do concurso. A mesma coisa para aquele que provoca o aborto na gestante. Se ele tem conhecimento de que a gravidez é gemelar, ele vai responder de acordo com as regras do concurso. Agora, se ele não tem conhecimento, concurso formal aqui, não material, e se ele não tinha conhecimento, aí ele responde pelo crime único. Essa definição de crime único ou de concurso formal vai depender do conhecimento do agente ou da mãe na prática do consentimento ou do terceiro na prática da provocação do aborto em relação a ser uma gravidez única ou ser uma gravidez gemelar, ok? Aí a gente chega no artigo 127 falando sobre o aborto majorado, que o código traz como forma qualificada, mas a gente tem conhecimento de que tecnicamente aí não é uma qualificadora, é uma causa de aumento de pena, porque as qualificadoras pedem uma pena mais exasperada, mas desde que ela estabeleça um mínimo e um máximo. Quando a gente trabalha com frações ou com múltiplos, em verdade a gente tem causas de aumento e diminuição de pena, também chamadas de majorantes ou minorantes. E o 127 diz o seguinte: as penas combinadas nos dois artigos anteriores, ou seja, essas majorantes só incidem nos artigos 125 e 126. Essa majorante do 127 não se aplica ao crime do 124, ao aborto ou ao autoaborto ou ao consentimento para o aborto. Então, a própria gestante, a majorante não se aplica. Essa majorante só se aplica aos terceiros, que provocam o aborto com ou sem o consentimento da gestante. O que ele diz? As penas combinadas nos dois artigos anteriores, 125 e 126, serão aumentadas de 1/3
Se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E aqui onde se escreve grave, leia-se também gravíssima, porque se pode o menos, pode o mais. Se majora-se o crime pela lesão grave, muito mais pela lesão gravíssima. E onde é que a gente encontra, já que a gente ainda não estudou as lesões corporais, essa definição? A gente vai encontrar a definição do que é lesão grave no artigo 129, parágrafo 1º, e a gente vai encontrar a definição do que é lesão gravíssima no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. No parágrafo 1º, eu tenho 4 hipóteses que vão tornar o meu crime de lesão corporal um crime de lesão corporal de natureza grave. E no parágrafo 2º, eu tenho 5 hipóteses que vão definir que aquelas lesões que eu pratiquei são lesões de natureza gravíssima, tá? Esses 2 parágrafos trazem rol taxativo de hipóteses. Ou é uma daquelas hipóteses, ou não é. E aí eu não vou perder tempo agora falando sobre essas lesões de natureza grave ou gravíssima, porque já na próxima videoaula a gente vai tratar desse assunto. Então, se do aborto, da ação de provocar o aborto, sobrevém uma lesão grave ou gravíssima na gestante, a pena vai ser aumentada de 1/3. Agora, se a gestante morre em decorrência do aborto provocado por terceiro, eu vou ter a pena duplicada. Imagine que no crime do 125, o aborto provocado por terceiro sem consentimento da gestante. Alguém resolveu praticar essa manobra abortiva na gestante sem que ela consentisse, ou o consentimento decorreu de uma fraude, de uma grave ameaça ou de uma violência. E se em decorrência dessa prática do aborto aqui, a gestante sofre lesões graves ou gravíssimas, a pena vai ser aumentada de 1/3. Então, eu tenho um limite de 3 a 10 anos. O juiz vai variar dentro desse limite, fixada a pena base, ele vai fazer o quê? Aumentar em 1/3. Ou se a gestante morre, o juiz também vai variar aqui dentro desse limite e aplicada a pena base, ele vai duplicá-la, porque é essa a previsão do artigo 127 que a gente acabou de ler. Por fim, antes de chegar no 128, que é o último artigo que trata das lesões corporais, eu trouxe aqui mais duas hipóteses. Enquadramento legal da conduta do partícipe no crime de autoaborto, do qual resulte lesão corporal ou morte da gestante. Olha só, aqui eu já não tenho o sujeito que praticou o crime do 125 ou do 126. Aqui eu tenho um sujeito que foi partícipe do autoaborto. Ele ajudou a gestante na prática do autoaborto. E a gente viu que o autoaborto não admite coautoria, mas admite a participação. Então, se ele foi partícipe do crime de autoaborto, tendo resultado lesão corporal da gestante, na gestante, ou então a morte da gestante, por qual crime esse partícipe deveria responder? Haveria a incidência daquela majorante do 127 ao partícipe e não à gestante que praticou o autoaborto? Hungria diz que ele deverá responder por lesão corporal ou homicídio culposo. Que se sobreveio lesão corporal, ele responde pela lesão. Se sobreveio morte, ele responde pelo homicídio. Magalhães de Noronha responde que esse partícipe vai responder só pelo 124, porque a partir do momento que ele ajudou a gestante a praticar o autoaborto,
ele, na condição de partícipe, deveria responder junto com ela pelo mesmo crime. Já Damásio de Jesus, ele diz que esse sujeito deve responder pelo artigo 124 do autoaborto e, embora a majorante não possa se aplicar ao 124, porque não são puníveis as autolesões, ele também não deveria escapar de uma punição referente à lesão sofrida ou propriamente ao homicídio. Então, Damásio disse que, além de responder pelo 124, esse sujeito também vai responder em concurso ou pelas lesões corporais ou pelo homicídio. Eu trouxe isso aqui também só para dar uma ilustrada, mas na verdade não há consenso doutrinário de como é que a gente vai trabalhar o partícipe do 124 em relação à ocorrência de lesão ou de homicídio, sendo certo que a majorante não pode, do 127, não pode se aplicar ao 124. O outro questionamento: a configuração das lesões corporais é causa suficiente para majorar a pena do aborto? Ocorrendo a lesão corporal, tem que se majorar essa pena do aborto? Aí diz Capês, citando Hungria e Magalhães Noronha, ao tratar das lesões graves, como a lesão de útero, alguns autores, como Nelson Hungria e Magalhães Noronha, entendem que os casos em que as lesões, apesar de graves, possam ser consideradas inerentes ou necessárias para a causação do aborto, não incidiria esse dispositivo, pois estariam elas absorvidas pelo aborto. Significa dizer que, se as lesões sofridas pela gestante são lesões necessárias, realmente decorrentes do processo de aborto, o sujeito não deveria responder pelo 125 ou pelo 126 com a incidência da majorante, se aquela lesão é inerente ao próprio processo de aborto. Agora, se esse não é o caso, aí sim a gente aplicaria a majorante do 127. Achei essas duas observações bem interessantes, bem pertinentes, por isso que eu trouxe para vocês. E, por fim, o artigo 128 do Código Penal, que é o que a doutrina chama de aborto legal. Repito que o aborto não é permitido no Brasil, o aborto é crime. O que o 128 estabeleceu foram duas situações nas quais o médico que pratica o aborto nessas condições não vai ser punido. Então, tem uma situação de isenção de punibilidade, exclusão da punibilidade. Olha o que o artigo fala, o 128. Não se pune o aborto praticado por médico em duas condições. Não se pune o aborto praticado por médico. 2 pontos. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É o que a gente chama de aborto necessário ou aborto terapêutico. Essa primeira hipótese diz que a mãe está acometida de uma enfermidade ou sofreu qualquer acidente e naquele momento ou se mantém a vida da gestante com a interrupção da gravidez ou então a gestante vai falecer. Por isso que se chama de aborto necessário ou de aborto terapêutico, porque não há outro meio de salvar a vida daquela mãe que está correndo risco de morte, senão pela interrupção da gravidez. E aí esse aborto necessário, ele pede a ocorrência de 2 requisitos simultâneos: que haja esse perigo de morte para a mãe e que não haja outro meio de salvá-la. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de aborto necessário. Então,
Se a paciente grávida chega a um hospital e se identifica que aquela enfermidade que a acomete vai levá-la à morte, caso não seja interrompida a gestação, é possível então que o médico proceda à interrupção dessa gravidez com a morte do feto, sem que ele seja punido. Por quê? Porque a gente está nessa hipótese de não se punir o médico. E aqui o código fala expressamente na figura do médico. Então, a quem eu aplico essa isenção de punibilidade? Aos médicos, mas só a eles? Não, aos médicos e a toda a equipe que trabalhar com ele nesse procedimento. Diferente de dizer que foi um enfermeiro quem praticou, foi uma parteira quem praticou, foi outra pessoa quem praticou. Essa isenção aqui é direcionada apenas aos médicos, embora seja extensiva à equipe que com ele trabalhou. Agora, se não é médico, eu não posso aplicar o 128, inciso 1º, mas veja, se a paciente, imagine que alguma paciente que mora numa região muito longe, onde não haja assistência médica, e que até que ela chegue a uma unidade de assistência médica, ela já tenha morrido. Então, há na região uma parteira. A parteira realiza essa interrupção da gestação com a morte do feto para salvar a vida da mãe. Eu posso dizer que nessas condições essa parteira vai ser beneficiada com essa isenção de pena aqui do 128? Não, não posso, porque o código é expresso ao falar sobre médico. Mas ela poderia alegar em sua defesa, por exemplo, a exclusão de legitimidade, chamada de estado de necessidade em favor de terceiro? Poderia. Ela seria beneficiada pela situação? Seria, mas não pela incidência do 128, inciso 1º, tá bom? Vamos às observações. É indispensável a concordância da gestante ou do seu representante legal, podendo o médico agir à revelia deles por conta da iminência de risco de vida. Isso aqui quer dizer que é preciso que, se a gestante estiver consciente, que ela consinta com a prática. Se a gestante não estiver consciente, seu representante legal precisa consentir com essa interrupção da gravidez, com a prática do aborto. Agora, se naquelas condições de urgência não há alguém que possa por ela consentir, nem ela pode, aí o médico pode fazer o procedimento sem o consentimento, considerando a questão da urgência, da iminência do risco de morte da mãe. Aí Bittencourt diz, tratando-se de perigo imediato, ainda que haja exigência legal e recomendável que obtenha o consentimento da gestante, é recomendável que se obtenha o consentimento da gestante, sem o qual não deve proceder ao aborto. Bittencourt tem essa opinião de que deve haver consentimento, de que não é recomendável que se faça sem ele. Mas há situações emergenciais que vão obrigar os médicos a procederem com o aborto, mesmo sem que haja o consentimento naquela situação emergencial. Outra observação, a lei prevê médico, isso eu já falei para vocês, não abrangendo o aborto realizado por enfermeira ou parteira, que, na necessidade, e sendo esses os autores, os provocadores do aborto, poderão alegar em sua defesa a ocorrência do estado em suas defesas, a ocorrência do estado de necessidade. Eu já havia até antecipado isso aqui. Gente, além desses dois requisitos simultâneos de perigo de morte para a gestante e inexistência de outro meio para salvá-la, preciso fazer uma seguinte observação. Não há necessidade de autorização judicial para a prática desse aborto necessário à terapêutica, até porque, até que saísse essa autorização, a gente sabe que a gestante já tinha falecido e perdesse o objeto da ação. Então, não há necessidade de autorização judicial. A recomendação é que se tenha autorização da gestante ou do seu representante legal. Outra coisa, além da não necessidade de autorização judicial, é que é preciso, para que se caracterize
esse aborto necessário do inciso 1º do artigo 128, que essa situação de risco seja laudada, seja colocada no prontuário da gestante e ela seja laudada por uma equipe de 3 médicos. Então, eu preciso ter aí o consenso de 3 médicos daquela unidade dizendo que ou se procede ao aborto ou a mãe falece. Essa também é uma exigência para o aborto necessário e terapêutico, sabendo que, a depender das circunstâncias do caso concreto, numa unidade de saúde, numa cidade pequena, onde não haja disponibilidade desse médico, dessa equipe médica, então pode ser flexibilizada essa regra, mas o fato é que se pede que essa situação de perigo de vida e inexistência de outro meio para salvá-la seja laudada por uma equipe de 3 médicos, ok? E a segunda hipótese que a doutrina chama de aborto legal é o inciso 2º do artigo 128, que fala sobre aborto sentimental, humanitário ou ético. E qual é esse? É quando a gravidez decorre de um estupro. Então, se a gravidez decorre do crime de estupro, eu tenho também que o médico pode provocar o aborto sem que a ele seja aplicada nenhuma pena, porque não é razoável que se imponha a uma mãe vítima de uma violência sexual que leve até o fim a gravidez, a gestação, sabendo que ali ela carrega o fruto de uma violência sexual. Então, eu vou dizer que o aborto não é crime? Não vou dizer que o aborto não é crime. Ele é crime, mas nessas condições não se pune quem o provocar. E aqui, quando a gente fala não se pune quem o provocar, a gente não pune nem a gestante que consentiu e nem o médico que provocou, obviamente, né? São necessários os seguintes requisitos. A gravidez deve resultar de um estupro e deve haver o prévio consentimento da gestante, ou sendo ela incapaz, o consentimento do seu representante legal. Aqui também eu não preciso de autorização judicial, preciso apenas de prova de que ocorreu uma violência sexual em decorrência dela, houve o desenvolvimento da gravidez, houve a fecundação. Como é que eu faço essa prova? Se a gestante é maior de 18 anos e capaz, é preciso que haja, no mínimo, um boletim de ocorrência noticiando a prática do crime, ou, não sendo o caso de um boletim de ocorrência, uma ação penal contra a o suposto agressor, né? Contra o suposto réu. De alguma forma, tem que ficar constatada que aquela gravidez decorreu de uma violência sexual. Agora, se a vítima é menor de 14 anos, o que é que eu tenho? Eu já tenho uma violência presumida, e aí eu não preciso mais de um boletim de ocorrência, eu não preciso mais de uma ação, porque estabelecer relação sexual com alguém menor de 14 anos, a gente sabe que caracteriza o crime do artigo 217-A, o crime de estupro de vulnerável, uma vez que o menor de 14 anos não tem condições de consentir com a relação sexual, né? Consentir com o ato sexual. Então, a vítima, a gestante, sendo menor de 14 anos, já não se precisa comprovar essa violência sexual, porque a violência sexual aí é presumida. Diz Bittencourt ainda, a prova tanto da ocorrência do estupro quanto do consentimento da gestante deve ser cabal. Então, a gestante é quem procura o médico para que se proceda ao aborto e ela deve provar pelos meios legais que aquela gestação decorre realmente de uma violência sexual, justamente para que se evite
que mulheres que foram abandonadas pelos companheiros, pelos namorados, indesejosas da manutenção da gravidez, procurem as unidades hospitalares para proceder com o aborto, alegando que foi vítima de estupro, né? Mesmo porque aí configuraria o crime a depender das circunstâncias de comunicação falsa de crime ou de denunciação caluniosa, se eu indico ou não, a depender disso, se eu indico ou não quem foi o autor da violência. E pede-se também o consentimento da gestante. O consentimento da gestante aqui é importante, porque como não há risco de vida, risco de morte, o que se tem aqui é como é que eu diria? O que a gente tem aqui é uma insatisfação, é um não desejo de manter aquela gravidez que decorre de uma violência sexual. Então, quem tem que manifestar esse desconforto é a mulher. Se a mulher não está desconfortável com isso e que por alguma razão que não se conhece ou não se é dado julgar, ela quer manter a gestação, ela não pode ser obrigada a interromper a gravidez. Então, aqui sim é necessário que se tenha o consentimento da gestante para a interrupção da gravidez, tá bom? A prova do crime de estupro deve ser produzida por todos os meios em direito admissíveis. É desnecessária a autorização judicial, já falei sobre isso, sentença condenatória ou mesmo processo criminal contra o autor do crime sexual. Então, a gente termina aqui a exposição dos artigos 124 a 128 do Código Penal, mas a gente tem ainda um fator muito importante para estudar, que é essa DPF 54 de 2004, que só foi julgada em 2012. Então, embora o nosso Código Penal diga que o médico só não será punido nessas duas hipóteses do 128, o STF criou esse precedente ao julgar essa ação de descumprimento de preceito fundamental, dizendo que a mãe também não é obrigada a manter uma gestação de um feto anencefalo, e o feto anencefalo é aquele que não possui o córtex cerebral, ele não tem atividade cerebral e, portanto, ele não tem sobrevida. Ele pode até nascer com vida, mas ele vai morrer porque ele não tem atividade cerebral. Então, também não se deve, por uma questão humanitária, impor à mulher a obrigação de se manter grávida por 9 meses, sabendo que aquele feto, sabendo que aquela vida que ela carrega no ventre vai se perder logo após o nascimento, se é que venha a nascer com vida. Então, a gente tem, além das duas hipóteses de aborto legal do Código Penal no 128, a gente tem essa terceira hipótese aqui, e é uma hipótese supralegal, não está no Código, decorre do julgamento dessa DPF, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio, e ele fala uma coisa bem interessante, coisas interessantes no voto dele, e eu fiz a transcrição de 3 trechos que eu julguei interessantes, e o último diz, na verdade, a questão posta sob julgamento é única. Saber se a tipificação penal da interrupção da gravidez de feto anencefalo coaduna-se com a Constituição. Ou seja, saber se a tipificação do aborto nessa condição está em consonância com a Constituição Federal, notadamente com os preceitos que garantem o Estado laico, a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e a proteção da autonomia, da liberdade, da privacidade e da saúde. Aí ele responde, para mim, a resposta é desenganadamente negativa. Ou seja, ele entende que não há constitucionalidade na manutenção da tipificação do aborto na interrupção da gestação de fetos anencéfalos. Em outras linhas, ele está dizendo que é favorável à não tipificação do crime no caso do aborto de fetos anencéfalos, então, por linha reversa, permitindo essa prática sem que os seus agentes, seus sujeitos ativos sejam
punidos. Aí a gente finaliza aqui o nosso crime de aborto, fazendo esse resuminho, dizendo que o 124 trata do autoaborto ou consentimento para o aborto, o 125, aborto sem consentimento, 126, aborto com consentimento, 127, as majorantes pela lesão grave, gravíssima ou morte, lembrando que esses majorantes só se aplicam aos artigos 125 e 126, e o 128, que trata do que a doutrina chama de aborto legal, que são essas causas de extinção de punibilidade. O médico não vai ser punido quando praticar o aborto naquelas duas condições estudadas. E, por fim, fazendo essa ressalva do entendimento manifestado, do julgamento dessa DPF 54, que disse que não devem ser punidas as mães e aqueles que praticarem, que provocarem o aborto no caso de uma gravidez de feto anencefalo. Então, a gente termina aqui o estudo do crime de aborto dentro desses artigos e na próxima videoaula a gente vai trabalhar o crime de lesões corporais no artigo 129 e eu queria dizer a vocês que eu estou com saudades, muitas saudades de vocês. Divirtam-se, estudem bastante, que nosso reencontro é certo e queira Deus que esteja próximo. Beijão!